E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai dar uma revisada nos métodos de análise de circuitos trifásicos para depois fazer um exemplo. Então, olha só, como é que a gente vai analisar esses circuitos? O que tu tem que lembrar sempre quando tu for analisar circuitos trifásicos? Basicamente, tu tem que saber que as leis de Kirchhoff são sempre válidas. O que são as leis de Kirchhoff? É o KCL e o KVL. A soma das correntes no nó é igual a zero e a soma das tensões na malha é igual a zero. Isso é válido sempre para qualquer circuito que tu estiver resolvendo. Além disso, tu pode usar aquelas transformações ΔY, YΔ que a gente viu nas últimas aulas. E por fim, lembrar que a tensão de neutro para circuitos equilibrados em Y é igual a zero. A gente sempre tem uma defasagem de 120 entre quaisquer grandezas, pode ser corrente, pode ser tensão, pode ser de linha ou de fase. A gente sempre tem entre essas três grandezas envolvidas uma defasagem de 120 e lembrar daquelas relações entre correntes e tensões de fase ou de linha. No circuito Y, a gente vai ter que a tensão de linha não é a mesma que a de fase. No circuito delta, a gente tem que a corrente de linha não é a mesma corrente que a de fase. Então agora vamos analisar um circuito aí para ver como é que a gente aplica essas técnicas. Esse aqui é o nosso circuito, então a gente tem um circuito ligado aí delta-delta. E agora a gente vai calcular quais são as tensões, as correntes aí que estão em cima da carga, as correntes de linha e as correntes nas fontes. Para começar, eu vou calcular três correntes aqui, que são as seguintes. Ó. Eu vou calcular IAB, IBC e ICA. Tendo essas correntes, eu posso calcular daí o IBB, o IAA e o ICC. E tendo essas correntes aqui, eu posso calcular o Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho e Czinho, Azinho. Então, vamos lá. Para começar, essas correntes aqui, que são as correntes de fase nesse circuito. Olha só. As correntes de fase, elas vão ser a tensão de fase, mas nota que a tensão de fase aqui é igual à tensão de linha. Então, a gente tem 69 kV. A gente vai ter três defasagens. Ela pode ter 0, menos 120 e mais 120. E as nossas impedâncias são iguais a 600 mais J450. Então, isso aqui vai nos dar 69.000 dividido por 600 mais 450. E isso aí vai dar 92 com um ângulo menos 36. Então a gente tem 92 amperes com um ângulo menos 36, 37 praticamente. Agora a gente vai ter menos 37 menos 120, que vai nos dar menos 157. E menos 37 mais 120, que vai nos dar 83 graus. Então, foram calculadas as correntes de fase. Essa aqui é a IAB, essa aqui é a IBC, e essa aqui é a ICA. Agora, eu vou calcular as correntes de linha. Essa corrente aqui, Iazinho, Azão, ela vai ser então IAB menos ICA. Que vai nos dar, então, olha só, o IAB é 92 com ângulo menos 37. Ângulo menos 37. E o ICA é 92 também, só que agora com ângulo
menos 157. Opa, o ângulo 83, perdão. Isso nos dá 159 com o ângulo menos 67. Agora as outras correntes, a gente vai ter uma com menos 67 mais 120 e outra com menos 67 menos 120, que eu nem vou escrever aqui agora. Olha só, outra coisa que tu poderia fazer seria lembrar daquela relação que o módulo da corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes o módulo da corrente de fase. Então a gente faria raiz de 3 vezes os 92 que a gente tem ali, e a gente ia encontrar justamente os 159 amperes. Além disso, as correntes de fase estão sempre defasadas menos 30 graus em relação às correntes de linha. Portanto, era só eu pegar esse menos 37 e diminuir de 30 graus. Portanto, as outras correntes vão ser 159 menos 57 menos 30 e a outra 159, 83 menos 30. E aí já está pronto o nosso circuito. Agora que a gente sabe todas essas correntes, a gente poderia aplicar novamente aí a lei de Kirchhoff dos nós nesses três nós aqui, e a gente obteria essas correntes Azinho, Bzinho, Czinho, Bzinho, Czinho, Azinho. Então, esse foi mais um exemplo aí de análise de circuitos trifásicos, dessa vez em delta-delta, que a gente ainda não tinha resolvido. E nas próximas aulas a gente vai começar a ver aí alguns outros conceitos, a gente vai dar uma passada rápida em circuitos desequilibrados e também vamos falar depois sobre potência nos circuitos trifásicos. Era isso aí e até lá!